Olá, nós vamos agora trabalhar o exercício 2 da página 356, tá? O que diz esse exercício? Agora nós vamos usar a régua e o transferidor, tá? E ele diz o seguinte: em uma folha de papel sulfite ou folha de caderno, nós vamos construir um triângulo que tenha as medidas dos ângulos de 90 graus, 30 graus e 60 graus. Aí ele pede para seguir as instruções. Ele diz o seguinte: com a régua, construa um segmento de reta qualquer, ou seja, qualquer medida, tá? Então, eu não preciso me preocupar aqui com a medida desse segmento. Pronto, já fiz o meu segmento e vou determinar os pontos, né, os vértices A e B, certo? Depois ele diz assim, com o transferidor, tá? Lembrando que transferidor vai ser o equipamento, né? Vai ser o meu instrumento que mede os ângulos, tá? Ele vai ter qual característica? Ele tem aqui ó, uma parte central. Essa parte central, ela tem que ser colocada no vértice que eu quero determinar a abertura do ângulo, tá? Então, ele diz assim, a gente vai pegar agora o transferidor e vai construir um ângulo de 90 graus. Eu vou fazer no vértice A, tá? Então, eu vou colocar essa marcação central em cima do vértice A, tá? E vou sobrepor essa reta sobre a outra, certinho? Tá, agora eu vou marcar 90 graus. Tanto faz a leitura de 0 a 180 ou de 180 a 0, tá? 90 graus fica exatamente no meio. Pronto, marquei aqui um pontinho que corresponde aos 90 graus. Vou pegar a régua e vou unir esses pontos. Pronto, determinei ali a minha outra reta, tá? E agora, ele quer que no outro vértice, ou seja, no vértice B, a gente faça um ângulo de 30 graus. Então, de novo, marcação central, ela vem no vértice B, tá? Vou sobrepor essa reta ali na reta B e vou fazer a leitura de 30 graus. No caso, eu não posso usar do 0 a 30, porque ela não pode ser maior que 90, ela tem que ser menor que 90, tá? Então, 10, 20, 30. Opa, minha marcação de 30 tá ali. Fiz o pontinho, agora vou unir os pontos, prolongando a reta. Acabei de determinar o meu terceiro vértice, tá? Então, o encontro das duas retas é o vértice C. Vou apagar aqui o excesso para a gente visualizar. Então, o que nós sabemos? O primeiro ângulo aqui corresponde a 90 graus. No vértice B, nós especificamos o ângulo de 30 graus, tá bom? E o terceiro vértice? Então, o que nós já sabemos? Todo triângulo tem a somatória dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Então, 90 mais 30, 120. Automaticamente, o meu terceiro vértice só poderia medir 60 graus. Mas a gente vai confirmar isso para ver se acertou na construção usando o transferidor. Como a minha reta agora está na vertical, eu vou colocar a marcação central do meu transferidor na vertical também. Eu vou colocar lá no vértice C, sobrepor a reta e enxergar a transposição. Ó, exatamente 60 graus, tá bom? Então, eu sei que este ângulo mede 60 graus. Para eu construir esse triângulo, que informações que eu usei? Ângulo, 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 tá? Eu usei as informações dos três ângulos. Ângulo, ângulo, ângulo. Aí ele pergunta assim, ângulo, 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 é um caso de congruência? Sim ou não? Vamos pensar um pouquinho. Todos nós fizemos um triângulo que tem os três ângulos internos correspondentes de mesma medida. Mas a sua base, você fez escolhendo qual medida? A minha base, eu escolhi 8 centímetros, mas você pode ter escolhido 3 centímetros. O outro pode ter escolhido 5 centímetros, o outro 10 centímetros. Então, na verdade, nós temos triângulos de tamanhos diferentes, tá? Porém, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Então, neste caso, os triângulos, eles não são congruentes, tá? Nós diríamos que eles são semelhantes, porque eles têm as mesmas medidas de ângulos,
mas eles podem ter as medidas dos lados diferentes. Então, não é congruência, é semelhança. Então, não existe o caso de congruência AAA, ângulo, 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 tá bom? Por quê? Porque o tamanho do meu triângulo pode ter ficado diferente do seu. E a gente tem que lembrar que quando nós falamos em figuras congruentes, em polígonos congruentes, eles têm que ter exatamente as mesmas medidas. Tudo bem?